Gostaria de chamar ao palco o nosso colega, o engenheiro Rodolfo Guilherme, que vai nos brindar com uma apresentação a respeito da modelagem da realidade com a nossa solução Context Capture. Obrigado, Leonardo. Senhores, bom dia. Como o Leonardo me apresentou, meu nome é Rodolfo Guilherme. Eu sou arquiteto e engenheiro de aplicações na Bentley, com foco em projetos e modelagem para o conceito BIM. Agora a gente vai iniciar a apresentação focando na transformação digital, diretamente no que foi exposto agora no início da apresentação. Dos aceleradores digitais que temos, nós temos todo o conceito BIM, a indústria 4.0, Optioneering, que é a simulação de novas soluções com relação à engenharia, internet das coisas, conexões a sensores, a elementos eletrodomésticos, elementos da construção, e o Reality Modeling, que é a captura da realidade do que já está construído para levar para dentro de um modelo de projeto. Então, falamos muito com relação ao processo BIM de criação de modelos digitais da construção, de infraestrutura e edificações, e nesse caso a gente vai trazer algo já existente para dentro do contexto de realidade. E esse contexto de Reality Modeling, ele serve para todas as etapas de projeto. Então, desde a etapa do desenvolvimento do projeto, para análise e gerenciamento de riscos, entendendo as condições existentes para a proposta de novos projetos. Então, eu tenho todo um sistema viário, eu preciso entender a situação dele para propor um novo sistema ou propor uma praça de pedágio, por exemplo. Na etapa de construção, onde nós temos a análise de detecção de mudanças, no caso de mineração é muito utilizado, tem a produção de documentos, análise 4D de sequenciamento para fazer um contraposto entre o que está sendo feito e o que foi planejado. Toda a questão de gerenciamento de ativos. Então, temos exemplos de grandes cidades onde gerenciam seus ativos com relação a mobiliário urbano, então pontes, semáforos, até, por exemplo, plantas industriais ou na construção, onde temos pequenos ativos onde podem ser gerenciados sem a necessidade da modelagem digital, mas sim da captura do que realmente já existe. Inspeções, muito utilizado para prefeituras. Eu vou fazer uma inspeção virtual de todos os meus ativos e toda a cidade. Eu consigo capturar a existência, eu consigo capturar a realidade e trazer para dentro de um contexto digital para propor novas soluções de modelagem. Com relação à captura feita por esse sistema, ela pode ser feita através de escaneamento a laser ou através de fotos. E a precisão varia muito de acordo com o que o usuário necessita. Então, para uma manutenção, eu necessito de uma precisão muito próxima da realidade. Então, podemos utilizar, por exemplo, pontos de controle para aprimorar essa precisão. Um GPS, uma câmera com maior resolução, um escaneamento a laser. Tudo isso é controlado de acordo com a necessidade do usuário, com a necessidade do cliente. Como em BIM, todo o foco de um processo, todo o foco em BIM é necessário entender o uso final daquele modelo, o uso final da sua proposta. A mesma coisa serve para a captura da realidade utilizando o Context Capture. O Context Capture ele se integra com praticamente todas as soluções que a Bentley tem de modelagem. Então é possível fazer a captura da realidade de todo um sítio, de todo um terreno e trazer para dentro uma ferramenta de topografia para fazer cálculos e fazer planejamento de todo o processo de construção. O mesmo serve para ferramentas de modelagem de edificação, fazer um contraposto. Existem propostas, por exemplo, no México, onde nós podemos usar a captura da realidade das edificações afetadas pelos terremotos. Eu consigo trazer isso para dentro de um modelo digital e propor aqui uma solução estrutural ou uma condenação total da edificação, dependendo do que está acontecendo. O produto final dessa realidade, dessa captura processada, são superfícies, nuvem de pontos e modelos digitais do terreno também. É possível gerar. Praticamente o fluxo de procedimentos para usar um conceito, uma tecnologia como essa, é a captura da foto ou escaneamento a laser, processamento
dentro em um desktop ou em nuvem, geramos um modelo digital 3D e daí eu tenho a conexão direta com todas as ferramentas de modelagem. Bentley ou da concorrência também é possível utilizar. A captura pode ser feita desde câmeras profissionais até dispositivos móveis. Então eu tenho a possibilidade de utilizar, por exemplo, o meu iPhone ou meu celular Android para fazer uma captura e transformar isso num modelo 3D. Aqui eu tenho alguns casos de aplicação em diversos segmentos da infraestrutura. Então, por exemplo, para plantas industriais. Esse modelo que estamos vendo aqui, ele não é uma foto, é já um modelo 3D processado, né? E esse é um outro modelo 3D processado com adição de informações de todos os ativos, informações de cada equipamento que eu tenho nessa planta industrial. Imaginem vocês, hoje, fazer um levantamento, né, de uma planta industrial como essa, cheia de detalhes, utilizando uma trena, né? É difícil e a gente faz isso, né? Então, um outro modo de se fazer é, por exemplo, para o gerenciamento de ativos dessa planta industrial, eu não preciso de detalhes, eu preciso saber o que é o equipamento e quais são as informações de manutenção dele. Então, com uma captura, eu tenho um modelo 3D e eu posso agregar informação à medida que eu vá necessitando. Então, eu posso colocar um diagrama de tubulação, eu posso colocar um isométrico, uma informação de datas de manutenção. Qualquer informação que você ache pertinente, você pode aplicar. E fazendo a correlação com a internet das coisas, eu poderia ter um sensor aplicado no equipamento real e começar a capturar dados e verificar aqui em tempo real num dispositivo móvel ou no computador ou na empresa. Então, é uma outra aplicação. Gerenciamento de ativos num modo um pouco mais macro, né? Com relação a smart cities, né? Então tem uma cidade e eu quero gerenciar. Essa é uma cidade é uma captura de fotos da cidade com a transformação para um modelo digital 3D. E na cidade, a ponte é um ativo. Então eu preciso ter informações sobre esse equipamento, né, esse elemento urbano, para que eu possa gerenciar os fundos de manutenção do próximo ano ou de cada mês. Então, toda a informação que eu vou agregando a esse elemento, ela está disponível no banco de dados. Então, por exemplo, aqui eu tenho fotos de levantamentos feitos por um usuário para que eu possa acompanhar o desgaste desse elemento. Eu posso buscar num dispositivo móvel como esse, por exemplo, uma definição por cores de quais são as pontes num estado com mais deterioração e propor, por exemplo, no próximo ano, quais são os equipamentos que eu vou atacar com o investimento que eu tenho. Toda a informação conectada, disponível numa base de dados única onde eu posso acessá-la. Esse é o conceito principal de BIM, de processos. Eu ter em um espaço único toda a informação que eu necessito a hora que eu quero. E nesse caso eu não precisei desenhar toda a cidade. Eu tenho aqui um levantamento onde eu faço uma correlação com as informações que eu preciso. Ainda na questão das cidades, aqui um exemplo de inspeção. É uma inspeção de uma patologia desse equipamento, dessa obra de arte. Então eu vou fazer o levantamento aqui, pode ser por drone. Qual é a vantagem? Segurança, né? Se eu tivesse uma ponte, uma grande extensão em cima de um lago, em cima do mar, eu consigo fazer esse levantamento de inspeção de um modo muito mais fácil do que ter alguém fazendo um rapel para fazer esse levantamento. Então, depois que eu tenho todo esse modelo 3D, eu levo essa informação para uma ferramenta de modelagem ou análise. E eu consigo propor, então, o que deve ser feito. Então tem um controle. Nesse caso eu tenho uma precisão maior, então eu utilizo ferramentas que melhorem a precisão para que eu tenha subsídios maiores para poder chegar à melhor solução possível de reparo. Torres verticais. Esse também é um exemplo que leva muito tempo para você fazer um levantamento de análise de patologias de torres verticais no modo convencional. Então o que eu demoraria, por exemplo, 3, 4 dias por torre, com o drone eu consigo fazer isso em horas, eu faço todo o levantamento através do drone, faço o processamento em 3D, e numa ferramenta de visualização, por exemplo, eu consigo tirar medidas, aproximar, consigo fazer uma série
intervenções e visualizações dentro do modelo. Né? O mesmo caso de subestações elétricas, outro espaço que é complicado para fazer uma análise. É importante ressaltar também que eu consigo fazer uma mescla de fotos por drones, por exemplo, fotos aéreas e fotos terrestres também. Então, nesse caso da subestação, é uma mescla das duas. Por quê? Porque eu preciso ter o conjunto total de todas as informações da subestação, porém, eu preciso ter um detalhe da informação do equipamento. Então, em um levantamento terrestre, eu tenho as informações de cada tag, de cada equipamento, para que eu possa fazer uma correlação com o meu sistema de gerenciamento de ativos, com o meu sistema de monitoramento. Monitoramento da construção é algo que vai ficar muito mais claro no caso de sucesso que eu vou apresentar um pouco mais à frente. Mas aqui eu tenho um monitoramento da construção feito pelo escaneamento, por fotos, onde eu tenho toda a sequência das etapas e tenho também o meu modelo 3D. Então eu consigo fazer uma comparação do meu modelo digital da edificação, onde eu tenho um cronograma feito pelo Project, com relação ao que está sendo executado em tempo real. Então, a cada 2 dias, a cada semana, eu consigo enviar um drone para ter essa informação e fazer uma comparação. Tá? Esse é um outro exemplo, esse é um pouco mais simples, de forma mais visual, que é uma edificação também, tem um modelo 3D dela, mas aqui é só para ver a evolução dos pavimentos. Eu posso fazer isso de modo interno e externo. Nesse caso é uma visualização externa de acompanhamento da evolução do projeto. Também o drone você programa a questão do sobrevoo, ele vai fazer o mesmo voo todos os dias para ter a mesma posição. Tudo isso é georreferenciado também. E esse é um exemplo muito interessante, é um exemplo real do aeroporto de Abu Dhabi, onde eu tenho, conseguimos observar essa relação mais intrínseca entre um levantamento interno, né, de projeto. Então, esse é um escaneamento de nuvem de pontos da construção interna, onde eu tenho uma série de sistemas, tenho ar-condicionado, estruturas e tubulações diversas do aeroporto, e eu tenho também o meu modelo 3D. E observem, do lado esquerdo, onde eu tenho... Deixa eu ver se aqui tem um apontador. Bom, não vou apontar. Onde eu tenho aqui uma relação entre o modelo 3D e a nuvem de pontos. Em verde e em vermelho eu consigo observar, por exemplo, uma estrutura que teve um desvio na construção. Então eu consigo fazer uma comparação dos elementos que foram desviados do projeto real. Né? Aqui é uma visualização através por cores, por ângulos, por exemplo, poderia ser. E com essa informação eu consigo propor uma nova solução, ou de refazer algo que já está construído para não afetar o restante da construção, ou com o meu modelo 3D vinculado a esse levantamento, eu consigo, por exemplo, repropor algumas situações de projeto. Tá? Para que esse desvio não chegue a 3 metros de desvio e comprometa todas as minhas instalações de contra-incêndio, instalações de ar-condicionado. Então eu já faço esse ajuste no modelo 3D, tá? Evitando assim futuros problemas. Para prefeituras, voltando na questão de Smart Cities, eu tenho aqui todo o entorno da cidade em 3D, onde eu vou propor a minha nova construção. Então, propondo a nova construção, eu já consigo verificar o impacto que ela vai ter com relação à vizinhança. Então, eu consigo fazer uma proposta, por exemplo, se eu colocar uma edificação muito alta aqui, qual é o impacto de sombra que ela vai fazer no restante dos edifícios? Ou, evoluindo um pouco mais com relação a isso, eu tenho um aeroporto perto, vou fazer análise de impacto de decolagem e aterrissagem de avião. A edificação está ok, foi aprovada, está no limite que pode ter. E os equipamentos de construção? Né? Então tem uma grua que ela é um pouco mais alta. Durante a construção, ela pode afetar a nosso voo e decolagem. E o que eu vou fazer? Eu consigo simular aqui também os equipamentos de construção. Então talvez tenha que alterar a metodologia construtiva dessa nova edificação. Qual é a ideia do Reality Modeling junto com o conceito BIM? É você simular tudo que for possível no ambiente digital onde você pode cometer erros. Né? Não quero deixar o erro para ser cometido durante a construção. Quero cometer aqui dentro, onde eu tenho total controle do que está acontecendo. Cidades inteligentes. Esse é um caso na Cidade do México, é um bairro da Cidade do México, onde eu tenho
dois tipos de informação. Eu tenho a cidade já processada e em 3D, e eu tenho também um layer de informação do cadastro da cidade. Então eu tenho aqui todas as informações de IPTU, informações de tipologia de edificação, quantas pessoas moram, a área, e eu consigo fazer uma relação entre esse 3D e esse layer de informações. Então eu consigo criar buscas aqui, toda a informação que eu tenho dentro do modelo permite que eu crie buscas e localize, por exemplo, todas as edificações nessa região que são comerciais ou residenciais. Então eu vou fazer uma busca, vou colocar ali, quero as edificações comerciais, e ele vai buscar e vai apresentar para a gente, vai evidenciar dentro do modelo 3D os elementos que eu estou buscando. Poderia ser por padarias, por número de pessoas em cada casa, por área, qualquer tipo de informação que eu tenha no cadastro, eu consigo fazer uma relação com o banco de dados e fazer uma busca. Isso pode estar dentro do sistema aberto, nesse caso é um sistema interno da prefeitura do México, onde ele consegue fazer buscas e tirar informações da hora que ele precisa. Tá? E claro, comparações com relação ao que foi aprovado e o que está construído. Então isso já em 3D, então possibilita outras formas de trabalho, outras possibilidades. Perícias e seguranças no trabalho. Esse é um exemplo de um processo que a Bentley tem, um apoio tecnológico junto com a Siemens, que se chama COMOS, que é o Walking Through, onde eu faço a captura da realidade de sítios de plantas industriais e aplico uma informação para que eu possa simular a operação dos equipamentos com um futuro empregado, com o usuário da fábrica. Qual é a ideia? Eu não gastar dinheiro para enviar um pessoal para fazer o treinamento em loco. Então isso é feito com a realidade virtual, então ele vai ter um óculos, ele vai ter alguns comandos, e ele vai caminhar pela fábrica, fazendo a mesma operação que ele faria numa situação real. Qual é a diferença desse tipo de treinamento para um tipo de treinamento em loco? Aqui eu consigo fazer as coisas explodirem, por exemplo. Consigo fazer pegar fogo. Então, numa simulação de incêndio, o operador ele precisa sair, ou pegar buscar um extintor para poder acabar com esse foco de incêndio. Então consigo simular situações que eu não conseguiria simular de forma tão real. E é interessante porque, por exemplo, para fazer uma operação numa válvula, ele precisa pôr a luva. Se ele não colocar a luva, a válvula não vai girar. Então ele morre aqui, é tipo um joguinho de videogame mesmo. Então ele põe a luva, volta, opera a válvula. Se ele não colocar a luva, a válvula não gira, ele sai. Então, para fugir, ele vai ter que achar a saída de evacuação. Então, ele vai ter que... São situações que vão ocorrer. Ele vai ter que fazer isso numa sala muito menor como essa. Eu tenho como fazer muita coisa. E casos como... Esse não é na Colômbia, mas a Colômbia tem bastante casos de sucesso como esse, onde eu consigo trabalhar com a polícia da Colômbia usa para fazer perícia de acidentes de trânsito. Então tem um acidente de trânsito, aqui não é um de trânsito, não é um trem que descarrilou, porém você tem um modelo 3D, onde eu consigo tirar medidas, eu consigo validar informações que eu não consegui fazer durante a perícia em loco. Então o drone voa por 2 minutos, eu tenho todo um 3D, e isso eu posso girar, posso medir, posso ter todas as informações complementares para todo o procedimento de processo e análise do acidente. Trazendo já para o mundo da modelagem, essa realidade, aqui no caso eu tenho todo o modelo digital do terreno, então eu lanço o drone para fazer o levantamento de uma nova área de implantação, eu consigo trazer todo esse modelo digital do terreno para dentro do ambiente de modelagem. E com ferramentas de conceitos, de modelagem de conceitos, como essa ferramenta que eu consigo fazer toda a parte do trilho, da ponte, eu consigo simular a construção no ambiente real e, claro, gerando já fotorrealismo, uma outra vertente de toda essa informação que eu tenho, porém a ideia é que eu tire custos de modo rápido. Então as ferramentas de modelagem conceitual existem para a parte de estradas, eu tenho para a parte de ferrovias, para a parte de edificação, permite
que o usuário tenha um retorno muito rápido de uma modelagem prévia. Então, vou participar de uma licitação, eu consigo fazer esse lançamento de uma prévia do projeto e tirar já o custo, ter um custo que vai, pela minha proposta, quanto vai custar todo o projeto. E com isso eu tenho já um go, não go para um projeto ou para entrar numa licitação. Nos estudos que a gente tem de procedimentos utilizando essa tecnologia de modelos conceituais, é cerca de 5% a 10% do que altera com relação a depois do projeto detalhado, o valor final. Então é possível acreditar em conceitos como esse. Aqui, por exemplo, para a parte de arquitetura, eu tenho aqui todo o modelo digital de um barracão, esse é um barracão do bombeiro, e eu vou usar essa informação para modelar num software de modelagem de arquitetura todo o perímetro de projeto. Não vou precisar usar trena, né? Vou precisar usar um drone ou uma câmera. Porém, eu já tenho toda essa informação para poder usar as ferramentas de modelagem, como uma ferramenta de paredes. Estou usando aqui o EcoSim Building Designer e vou fazer todo o traçado de projeto para ter, ao final, não apenas o meu gêmeo digital, né? Mas sim também toda a parte de modelo digital do terreno. Existem casos para levantamento de prédios históricos onde eu uso toda a fachada com Reality Modeling e dentro eu coloco o projeto de modelo digital. Então os pavimentos internos eles são modelados, mas toda a casca externa não. Isso é uma outra possibilidade. Aqui um projeto um pouco mais complexo dentro de uma casa de máquinas, né? Onde eu também tenho aqui a parte interna e externa para fazer essa análise. Esse tipo de informação é muito utilizada na indústria automobilística. Por vezes eles precisam trocar a tipologia de automóveis que estão fabricando. Então, hoje eu fazia um carro, mas eu vou fazer um caminhão. Eu tenho a minha área de fábrica que eu vou fazer. Eu consigo fazer todo o levantamento de nuvem de pontos e simular dentro a nova etapa de construção para visualizar se realmente é possível adaptar aquele site ou não. Então, o que eu preciso adaptar? Consigo fazer detecções de interferência entre os elementos que estão modelados em nuvem de pontos, consigo refazer o modelo utilizando ferramentas de digitalização, ferramentas de modelagem. São situações possíveis e passíveis de serem trabalhadas. E, claro, mobilidade da informação, né? Como eu disse anteriormente, você tem a possibilidade de utilizar dispositivos móveis para fazer o levantamento pelas fotos e, posteriormente, o processamento dessa informação em 3D. Então, eu poderia estar fazendo uma vistoria aqui, né? Sou um engenheiro de segurança do trabalho, vou fazer uma vistoria aqui, eu preciso de algumas informações em 3D para usar numa aplicação de um equipamento que pode explodir, tipo aquela caixa de som. Então, vou tirar todas as fotos, esse processamento vai ser feito em nuvem, eu vou ter um modelinho 3D para levar isso já está em nuvem, está no nosso ambiente conectado, né? Isso já vai estar em nuvem para que um outro especialista busque essa informação e faça a análise que for necessária dentro desse equipamento, né? No mais, eu consigo visualizar ele, claro, dentro do próprio dispositivo. Tá? Então, eu tenho essa possibilidade, eu já tenho aqui o meu modelinho 3D do equipamento. Posso substituir, posso usar essa informação para aplicar tags, outras informações complementares. Sempre utilizando o Reality Modeling.